Então, voltando aqui, vamos ver se a Laura entendeu o recado. Laura, ó, vamos ver. Eu expliquei pra ela, Roberto Silva. Ô, Roberto, faz tempo que você não aparece, rapaz, tá vivo? Laura, a Laura entrou, Laura já estava falando mal de você aqui. Então você tem, deixa eu ver um negócio. Você tem aqui, ó. Foi. Acho que você tem que aceitar aí. Ah! Olá! Eu sou meio anta, eu já falei, né? Ô, Laura, ó, calma aí, deixa eu só Alguma hora eu vou aprender essa jossa, mas tudo bem. deixa eu só fazer um comentário antes das nossas formalidades. Enquanto você Claro. entrava, eu tava contando, né? Falei assim, puxa, aqui, a gente tá muito feliz tal, que a Laura chamou a gente pra fazer uma live, não sei o quê. E aí eu resolvi perguntar, puxa, Laura, vai ser no seu canal lá no YouTube? Aí ela me respondeu, eu tava contando pro pessoal. Ela respondeu, não, vai ser no Instagram. Eu falei, tá bom. Aí passou um dia, a Laura me manda eu tava contando, a Laura me manda um recado, olha, Alberto, não pode ser aí no seu Instagram, porque eu me atrapalho um pouco isso aí. E aí eu já até avisei o pessoal, falei, pessoal, fiquem tranquilos, que a gente vai dar um jeito. Então eu já tava falando de você aqui. Laura, você tá bem? Eu tô, me desculpe, tá? Eu, olha, ai meu Deus do céu. Laura travou ou fui eu? Foi a Laura que travou ou fui eu? Se fui eu, me avisem, por favor. Cadê a Laura? Caiu. Peraí, vou chamá-la de novo aqui, porque ela caiu, ó. Calma aí, Tiagão, fica de olho aí. Qualquer coisa manda mensagem pra ela, viu, Tiago? Voltei, Voltou. Tá voltando. certo. Ó, veja, dá problema você fazendo. Imagina se fosse eu fazendo. Pelo amor de Deus. Você vê, eu não fiz nada. E esse negócio fechou. Tecnologia é assim mesmo. Dizem que a tecnologia surgiu para resolver problemas que antes dela a gente não tinha. Pois é, ela vai resolvendo e criando, né? É uma profusão. Obrigada, querido, por fazer no seu canal, porque realmente você está vendo. Ô, Laura, imagina, você sabe que não é. A gente já se conhece e tem a liberdade, eu posso falar que você sabe que a casa é sua de verdade aqui na Uniclap. Você sabe? Muito, muito gentil. Então, e eu queria falar umas coisas, quer dizer, você está aí conversando com o seu pessoal, então continua, né? Aí eu entro falando o que, que eu acho da vida, que eu acho que as pessoas estão bobeando de não escrever mais livros de não ficção. Mas continua aí. Não, é isso mesmo, Laura. É o seguinte, pessoal, o que acontece, tá? É, eu tava falando até antes de você entrar que assim como o Pelé foi pro futebol, é pro futebol, a Laura é pro mercado editorial. Então, com certeza tem muitas dicas e muitos ensinamentos para passar e a gente tem que aprender e muito e ouvir. E aí, antes de você entrar, eu estava falando do curso que você vai ministrar amanhã, se eu não me engano, né? Não é isso? É Sim, online e gratuito. Você não quer falar um pouco do curso para a galera entender o que eles vão encontrar, isso. tal? É uma primeira aula gratuita, tá? Quem quiser continuar aí tem procedimentos vários. Mas, assim, antes disso, antes de falar dessa aula, o que eu queria falar é convidar as pessoas a pensarem em livros de não ficção. Porque, juro, Beto, independente de eu dar esse curso ou não, eu acho que as pessoas bobeiam. Elas ficam imaginando escrever ou biografias, autobiografias, ou ficção. E pouca gente para pensar em livros que são bem mais fáceis de controlar, de vender, de encontrar editora, de convencer as pessoas a comprarem, que são livros de não ficção super focados. Livros que resolvam algum problema de alguém. Então, No por exemplo, Brasil, a gente, a autoajuda, por exemplo. mas assim, autoajuda é extensiva a todas as áreas do conhecimento. Uhum. Eu estava pensando agora, eu estava assim, ai meu Deus, o que, que eu vou dar de exemplo? Qualquer, assim, culinária, sério, sabe? Como fazer um prato em 15 minutos. Pronto, sabe?
você já tem a possibilidade de fazer um livro se você oferecer, sei lá, 20 receitas para se virar, fazer um almoço em 15 minutos. Sabe assim? Entendi. Por exemplo, coach. Coach, então, provavelmente, no caso de coach, seria esse tipo de um exemplo. Por exemplo, o coach escreveu um livro relacionado dando dicas para a pessoa, sei lá, estou chutando aqui, é, decidir qual carreira seguir, não sei. Por exemplo, mas assim, sempre um problema específico, que esse é o truque, entendeu? Muitas vezes as pessoas pensam em escrever, aí elas acham que elas precisam escrever um livrão, uma bíblia, tudo, começo, meio e fim, citar todas as pessoas teóricas que já falaram sobre aquilo, e não é isso. As pessoas agora, elas querem livros que vão direto no ponto onde está doendo nelas. E tem um monte de área da vida da gente que falta livro, falta informação. E as pessoas às vezes sabem aquilo e não pensam em escrever um livro. Estava pensando outro dia, um pessoal aí que está tendo que passar por inventário. Por exemplo, não tem um livro ABC do inventário. Não tem. Nossa, é verdade. Pronto. Você chega lá, chega nessa hora, você não se planejou, nunca estudou isso, aí você tem que mandar fazer inventário, você não tem a menor ideia de por onde começar, sabe assim? Não, nossa, realmente, existe uma dor que a pessoa. Essa, aliás, é uma dor que praticamente todo mundo vai passar um dia, mas a dor também de não conhecer quais são os procedimentos, o passo a passo, digamos, tutorial, Sim. e de repente. Tem razão, olha lá. Mas isso é tudo, sabe? Sei lá, amanhã eu resolvo que eu vou aprender golfe. Tem um livrinho que ensina o ABC do golfe? Não. Entendeu? Aí eu tenho, ou tem um negócio norte-americano que não se adapta a gente, que é caro, que não sei o quê, sabe assim? Ô, Laura, inclusive, você sabe que é engraçado você comentar isso? E muito verdade, porque um dos livros que mais vendem aqui na Wiclap, sabe o que que é? É um professor que ele escreveu um livro sobre dicas sobre a redação do Enem. Mas é exatamente. Se você entende de uma área e resolve um problema específico, o fulano não vai ensinar redação, ele vai ensinar a redação do Enem. Funciona, entendeu? Qualquer coisa, pensa aí, qualquer área que você queira. Por exemplo, como tratar a depressão sem usar remédio? Com florais de bar. Pronto, sabe? Florais de bar para depressão. Dá um livrinho. Dá, pode usar. Sabe? Sei lá, florais de bar para gatos. Sabe? O seu gato tá super esquisito e tal, então você quer tratar dele, ou tá caindo muito pelo, ou sei lá o que lá. Pode se estender por onde você quiser. Como cuidar de criança, como cuidar de pet, como cuidar da casa, do carro, das finanças, da saúde. Faltam livros que resolvam problemas específicos. E muitas vezes a pessoa que sabe não pensa em fazer um livro. Entendeu? É impressionante, né? Você tem razão, tem razão. Eu tô filosofando. Você está falando aqui, eu estou filosofando. Assim, a gente na Wiclap hoje tem pouco mais, tem uns 5.200 títulos publicados. E realmente, acho que a maioria, a esmagadora maioria é de ficção. Não, tem não ficção, mas não é. E realmente são diversos assuntos que podem resolver um problema ou ajudar a resolver um problema específico, como você está explicando, e que com certeza, pela pessoa precisar disso, isso daí ninguém pode garantir, mas tem uma maior probabilidade de venda, né? E não só a probabilidade de venda, tá? Tem a probabilidade alta de ajudar a pessoa no mercado em que ela atua. Sim. Eu vejo assim, tem, por exemplo, um zigalhão de advogados por aí, empregados e desempregados. Muita gente se forma em direito. E aí essas pessoas estão indo para várias áreas, procurando as áreas alternativas, como mentoria, como mediação, como coisas alternativas. Mas eu fico assim, os advogados que têm alguma experiência não pensam em escrever livros justamente para esse lado prático, entendeu? De resolver problema. Ou assim, sabe?
fora o caminho dos concursos, que para isso tem bastante livro, mas, sei lá, você fez direito e você quer, sei lá, se tornar coach de gente que trabalha com esportes, sabe? Então, quer ir para a área do direito esportivo? Não tem, Então, sabe? Não tem. entendi. Você está me dando uma ideia aqui, eu estou pensando, porque, olha só, eu vou fazer uma analogia, e aí você puxa a minha orelha se eu tiver. Com a analogia, o que acontece? A gente consegue perceber que, por exemplo, o Instagram, que também é uma plataforma, é uma maneira de você gerar um conteúdo, as pessoas que criam um Instagram, de fato, com assunto específico para resolver aquela determinada dor, eles acabam tendo um crescimento fantástico, né, por estarem ajudando as pessoas e conseguem aí, sei lá, milhares de seguidores. Sim, Essa, essas pessoas, inclusive, servem como exemplo para a gente pensar nesse tipo de estratégia e colocar no livro, e não sim. só, e não só isso, elas, inclusive, deveriam, como você falou agora, às vezes até publicar um livro para fortalecer isso dentro dessa. Exatamente, exatamente. É isso que eu estou falando. Não é que eu quero vender meu curso, eu só quero vender uma ideia, Uhum. entendeu? Porque eu acho que as pessoas, inclusive você que tem essa plataforma aí e quer mais gente publicando na sua plataforma, você devia começar esse discurso da não ficção, entendeu? Sim. Por quê? Porque a chance da pessoa fortalecer a carreira dela, abrir porta, estabelecer autoridade, se diferenciar em mercado que tem muita concorrência, você ter um livro que responde a uma dúvida, que resolve um problema, te destaca automaticamente, Com certeza. entendeu? Então, eu vejo assim um monte de gente procurando emprego, procurando trabalho, jornalista, o que tem, eu fico assim, jornalista vive da palavra escrita e não pensa em escrever livro de não ficção. É uma coisa maluca. Não sei por quê. Professor querendo sair, tá cansado da carreira, quer fazer outra coisa, não pensa em escrever um livro de não ficção, sabe? Sim, impressionante. E é verdade mesmo. Sei lá, e isso é o que você falou, isso pode somar de uma maneira que não tem, assim, não tem preço. Não só, você falou, o que eu estava pensando, né? É verdade, eu entrevisto um monte de gente, né? A Wiclap vive contratando, e eu fico pensando, nossa, é verdade, né? Vou começar a buscar pessoas que quando vierem para a entrevista, coloquem, olha, eu já escrevi um livro sobre determinado assunto. Isso, Com cer- isso. com certeza eu vou falar, opa, peraí, deixa eu vou molhar com os olhos. Lógico, é um destaque automático. E eu fico, essas profissões que tem muita gente no mercado, fisioterapeuta, coach, sei lá, dono de academia de ginástica, qualquer um, pode escolher aí, qualquer profissão que tem bastante, mas que resolve um problema específico das pessoas, se o sujeito ou a sujeita que sabe fazer aquilo faz um livrinho bacaninha que ajuda o leitor a atingir um objetivo, meu, destaque garantido. Você vê? Não precisa escrever a Bíblia, não precisa escrever o melhor livro do universo, não precisa escrever um livro universitário, precisa resolver o problema de alguém. Entendeu? É claro, a pessoa precisa saber resolver esse problema, ela não pode escrever um livro sem saber. Mas Exatamente. se ela souber, a chance desse livro vender, ajudá-la, destacá-la, trazer cliente, etc. É enorme. Eu fico pensando, juro, eu tô tendo essa conversa aqui com você porque eu não me conformo. Eu acho que as pessoas dormem no ponto, entendeu? E elas ficam, às vezes, gastando dinheiro, tempo, escrevendo uma autobiografia, ou escrevendo uma história de ficção super complicada. Nada contra escrever ficção, só que ficção é uma aposta, é muito mais arriscado. Enquanto não ficção, se você resolve o problema de alguém, você sabe do que você está falando, as chances de você se destacar e vender e fazer sucesso são muito maiores, muito mais garantidos, entende? Não, entendo. Inclusive, eu tô até checando no computador aqui, porque você vai falando e eu vou processando, né? Tem um outro livro no iClap, realmente, que você falou, o cara ele dá dicas, o escritor, o cara, né? É que eu sou informal. O escritor ele dá dicas aqui sobre finanças, né? Organização das finanças. E também é outro que vende pra caramba. Tem razão. Quanto mais. Tem um truque, tá? Quando você estiver conversando com alguém, alguém te perguntar, eu já te passo a dica aqui. Específico.
tá? Específico. Não pode fazer assim, ah, um livro, né? Ah, para você ficar bela, né? Então, não, não. Não, 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 não. Sabe? Ou como emagrecer. Não, 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 não. Você pode assim vender. Como emagrecer em 8 semanas, sem passar fome, sem tomar remédio. Aí sim, é específico. Entendeu? Entendi. Como emagrecer depois de ter tido filho. Pronto, é específico para mulheres que tiveram filho. Você tem que ser específico, você não pode ser genérico de oferecer assim uma panaceia. Panaceia não rola. Mas, se você entende do seu riscado e consegue oferecer uma solução específica, tá no meio caminho andado para um livro que vai dar certo. Tem razão. Eu até achei o livro aqui, chama Menos é Mais, do Ícaro Coimbra. Ele justamente, ele fala especificamente sobre finanças aí, principalmente para o brasileiro, que a gente praticamente não tem finanças no colégio, né? A gente não aprende isso cedo. E como diz lá, não sei quantos por cento do brasileiro está no vermelho, então tem um livro aqui que ele ajuda a equacionar Mas, as por coisas. exemplo, eu como editora, eu não acharia um livro de finanças ok. Eu acharia um livro assim, como, sei lá, não compre uma casa. E outras dicas para economizar Ah, tá. sem gastar com bobagem. Sabe assim? Específico. Entendi, Entendeu? entendi. Então vai falar específico de poupança, porque finanças é muita coisa. Ou É. então, como investir na bolsa? Mulheres. Como investir na bolsa Mulheres jovens. de R$ 10? Hã? Isso, como investir na bolsa com R$ 10? Tá? Como comprar criptomoeda sem ser enganado? Com R$ 50. Sabe assim? É Sim, dica específica. E veja, tá cheio de gente que sabe como comprar criptomoeda. E pode dar as dicas de investir R$ 50. E pode fazer um planozinho. Olha, você faz assim, aí depois você faz assado, lá, lá, lá. Ou seja, dá o conteúdo suficiente para umas 50, 60 páginas úteis para alguém, certo? Sem encheção de linguiça. Fez isso, já tem um livro. é Viu? verdade. É verdade. E aí você pega e compra. Porque é mais interessante você comprar um livro do que você ficar lendo 1000 sites e você não sabe quem é a pessoa, aí vai não sei para onde, aí estão tentando te entuchar alguma coisa, você fica meio desconfiado. É melhor, livro, ele tem isso, né? Que você compra e você diz, bom, a pessoa está aqui passando a, a informação, ela não quer me vender nada, não tem um link aqui para entre aqui no clube não sei do que, né? Então, ele tem mais credibilidade em si, Sim, sim, com certeza. Aliás, né? aliás, o livro, só um parênteses aqui, eu estava lendo um texto outro dia dizendo que livro foi a melhor invenção da humanidade. Entra século, sai século, ele continua, o livro Tá físico. lá, filho. Não Eu deixa, sou fã. Eu sou fã, eu acredito. se você não, se acaba a luz, você não tem propaganda dentro dele, se acaba a luz, você não precisa de eletricidade para fazer com que ele funcione. Você consegue usá-lo ali qualquer hora, Você transportá-lo. pode emprestar para amigos, Exato, você você consegue. pode ler depois de anos, Exato. né? É isso mesmo. É um excelente produto. E se você vai analisar a relação custo-benefício, a informação pelo que você paga é, assim, montes de informação por um valor relativamente baixo. As pessoas ficam choramingando que livro é caro, mas livro não é caro. Livro é mais barato do que quase qualquer curso que você vá comprar por aí afora. E a informação está lá, você pode decifrá-la, usá-la a hora que você quiser. Mas o que eu estou dizendo é assim, as pessoas. Eu vejo um monte de choramingação aí pelo mercado e falta de pensar de uma maneira estratégica, entendeu? Por Sim. quê? Porque um montão de gente, mas um montão, poderia parar e pensar: o que eu vou fazer? Que livro eu vou inventar que resolve um problema específico de um grupo de pessoas e que vai me render dinheiro? Entendeu? Não, concordo. O problema, um dos problemas eu acho, Laura, independente, até é que assim, ó, pelo menos o que eu percebo muito, tá? Que é o que você falou, as pessoas elas às vezes escrevem uma ficção, enfim,
determinado assunto, só que elas querem terceirizar a responsabilidade de tudo, né? Assim, digamos, pô, é o que você falou, às vezes por preguiça ou por vergonha, sei lá, por algum motivo, elas não vão em frente, né, com as coisas e resolvem de fato. Elas querem terceirizar. Olha, eu tenho um rascunho aqui, você não quer publicar para mim e das vendas, não sei o quê. Então, assim, o que eu acho? Que não basta só a gente ter como você falou, né? A gente tem e eu entendo e concordo plenamente, a gente tem um insight de, porra, eu vou escrever um livro que vai resolver o problema de quem e como que eu vou fazer isso e tem que resolver o problema. Sim, Só que sim. além de fazer, não adianta, não adianta não fazer nada, né? Alguma coisa você tem que começar a fazer também para até para Claro, resolver o claro. problema. Na verdade, Claro, 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 precisa fazer, sim. Mas, assim, é relativamente mais fácil do que as pessoas imaginam. E muito mais fácil do que ficção, aliás. Muito mais fácil. Entendeu? Porque um livro de não ficção, você está explicando, você está resolvendo o problema, e daí que o português está meio mal ou menos, que você não tem riqueza de vocabulário, que, sabe, você tem a escrita meio dura, não tem problema. Se está dando para entender, está valendo. Não é verdade? é Você verdade. pode dar um exemplo ali meio simples. Se deu para entender, está valendo. Ou seja, um livro de não ficção, você julga ele pela possibilidade dele resolver um problema, passar uma informação, e não tanto pela linguagem super trabalhada. Então ele é muito mais fácil, muito mais rápido de escrever. E o que eu estou sugerindo é que as pessoas pensem de maneira focada, para em vez de, tá, então vou fazer o tratado do direito internacional. Não, não vai não. Não, não, não. Você só vai resolver um X problema, ou seja, como exportar o seu negócio dentro da lei brasileira. Pronto. Sabe assim? Pum. E falando, inclusive, que você falou, o que eu queria só fazer, falando um pouco do preço dos livros, você falar, o livro, pelo valor dele, a informação que a gente tem e tal, é uma das coisas. Cara, para mim, acho que. Para mim, não, né? O livro é uma das coisas é uma das coisas mais baratas que existe. Hoje você vai comprar uma peça de fraldinha no supermercado, quase o triplo de qualquer livro. E você vai colocar meio tanque do carro, você comprou 20 livros com isso daí. Você vai tomar um café Verdade. na padaria, hoje o café custa, sei lá, 5, 6, 7 reais, um pãozinho. Quando você vê, você gastou 3 livros ali. Eu não consigo. Sim. Eu fico pensando, assim, é só um exemplo. Por exemplo, assim como os países usam alguns produtos de empresas internacionais para comparar, por exemplo, o preço do hambúrguer do McDonald's em vários países, né? Então, Sim, sim. cara, eu hoje, por trabalhar com livro, eu comparo tudo com livro. Então, assim, eu tô até ficando louco. Vou comprar uma carne, nossa, isso aqui são 15 livros. Isso aqui. Não existe, não existe nada que praticamente com o dinheiro do livro, tirando um cafezinho esporádico, que você consiga fazer. Você vai comprar um É caixinha verdade. de cerveja, é muito mais caro. Então, não sei porque as pessoas falam que é tão caro, porque eu fico pensando, não, mas tudo é tão mais caro e pelo retorno que o livro dá, é o que você falou, o custo-benefício é incomparável com qualquer outra coisa. Não é? Se te resolve um problema, evita você gastar com bobagem, evita você cometer um mega erro. Eu fico com raiva, eu já fiz um monte, né? Vida longa, já fiz um monte de besteira. E eu fico assim, putz, se tivesse tido um livro que me ensinasse, né? Pô, a área de direito, eu acho que é das mais pantanosas e é das mais que precisa livros para leigos, Verdade. sabe? Por exemplo, eu fui síndica um tempo do meu prédio e aí a gente sofreu uma ação trabalhista. Meu, não tem um lugar que te ensine a não você ser advogado, mas você conduzir, você contratar um advogado e ver se a coisa está andando certo, do ponto de vista de cliente de uma ação, entendeu? E não tem aqueles truquezinhos que quem tem prática pode perfeitamente passar, mas quem não tem, né, cai. Por exemplo, você acha que a justiça será feita, e aí um advogado experiente te diz: olha. Volta para Pera! Meu! Né? São áreas que se beneficiariam muito de livros
dirigidos, e eu tenho certeza que o advogado, a advogada que escrevesse, sabe, ia fazer o maior sucesso, ia virar, depois se fosse dar palestra no YouTube, ia virar youtuber de sucesso. O mais engraçado é que eu gostei do tema que você falou, porque nunca ia passar pela minha cabeça um livro sobre inventário, mas é claro, isso é tão claro, porque isso é uma coisa que todo mundo uma hora vai passar. Mais cedo ou mais tarde, a menos que você morra antes, né? Tem que fazer o seu inventário. Daí você vê eu, viu? Tô pensando aqui. Meu, juro, é a minha toada, eu acredito nisso, entendeu? Esse curso que eu montei é para ajudar as pessoas a seguirem um caminho, seguindo um processo, fazerem isso. Mas, na verdade, olha, não precisa seguir comigo, faz do jeito que quiser, mas faça, pense nisso. Não, é verdade, interessante. E aí, por exemplo, deixa eu dar uma explorada no assunto agora, a menos que a gente. Vai lá. Então, justamente nesse curso, você vai dar. Claro que não dá para aprofundar aqui, mas né, nessa primeira aula que você vai ministrar, Uhum. conseguir nortear sobre isso tudo que você está falando, com mais Sim, qualidade. sim. Aí, pessoal, tá vendo? Ó? Tá lá o link já no nosso story. Ah, o curso é amanhã, essa primeira aula é amanhã. Amanhã, às 14 horas, por Zoom. Isso. E se você passou o link, é uma página onde você se inscreve gratuita, essa primeira aula. E juro, você pode seguir conosco ou não, não é para muita gente esse programa, tá? Então, não vai, mesmo que muita gente queira, a gente vai selecionar porque é para pouca gente. Mas eu acho que as ideias que eu vou dar lá são valiosas para as pessoas começarem a pensar de forma estratégica a escrever livros de não ficção que as destaquem na carreira, entendeu? Não, entendi, não, entendi. Na verdade, entendi. É você plantar uma semente de, olha, tem outras opções que às vezes podem até ser mais fáceis e até mais viáveis. Né, e mostrar. Muito mais fácil. O livro de não ficção focado é o mais fácil de escrever. Sim. Os americanos estão roxos de saber disso. E os brasileiros, que copiam os americanos e um monte de bobagem, não copiam nisso. Entendeu? Tem razão, tem razão. E engraçado isso que você está falando, porque, por exemplo, ó, eu tenho um. Bom, a Wiclap é uma startup, né? E a startup, ela funciona exatamente como você está falando agora para o livro. Você tem que pensar num problema, num público-alvo, numa solução e acabou. Por mais que você possa funcionar para outros tipos de pessoas ou resolver outros problemas, você não pode abrir. Você tem que focar, é sempre focado Sim, num, sim. num caminho, numa estrada só, num objetivo, porque senão você perde o foco. Ele tem razão mesmo. Interessante. É, a Né? Laurinha aí. Ah, Laura, você tá aí ou você caiu? Oi? E esse Não, não, agora não. É que para mim tinha sumido, mas você. esse raciocínio de entender problema específico de um público também específico, assim, tem gente que entende, tem gente que não. Mas quem entende está mais que meio caminho andado para fazer um monte de coisa dar certo, inclusive livro, uh, participação em mídias sociais, Então, mas cursos, palestras. deixa eu te perguntar, eu estava aqui raciocinando. Por exemplo, vamos supor que eu gosto. Tá bom, o livro de não ficção, resolvendo um problema sendo específico, claro, além de ajudar a pessoa, né, eu ainda posso rentabilizar. Mas a minha paixão é escrever livro de ficção. Então, por Sim. exemplo, você sugere, olha, se você quer escrever um livro de ficção, uma história assim, assim, assado, se você começar por um de não ficção, resolvendo um problema e ter êxito, o seu de ficção tem muito mais chance de ter resultado depois. É verdade, é verdade. Também eu vejo o pessoal assim bobeando, tá? Bobeando. Por exemplo, tem muita gente que escreve fantasia, Aham. mas não tem muitos livros sobre a escrita de fantasia.
e sobre as armadilhas da escrita de fantasia, ou sobre como criar diferencial na escrita de fantasia. Só estou te dando um exemplo. Não entendi. Em qualquer área não tem. Ou, especificamente, como criar um clube de leitura de fantasia. Sabe? Essas coisas que seriam a não ficção associada à ficção e que a pessoa, com tranquilidade, conseguiria atrair para o nome dela, faria a fama dela. Entendeu? As pessoas não fazem. Não fazem. Eu fico assim, eu juro. Eu fico besta. Por exemplo, tanta gente escrevendo fantasia e ninguém fez um livro ainda detonando os clichês de fantasia. Por que não? É, um livro de memes sobre os livros de fantasia, entendi. E que incrível, entendi. Né? Né? Por exemplo. Né? Ou então, uma coletânea de autores fazendo resenha detalhada. Isso, olha como é fácil fazer. Fácil assim, dá um certo trabalho, mas produz livro interessante. Autores de fantasia fazendo resenhas sobre livros de fantasia que os influenciaram. Tá? Então, digamos, você junta 15 autores e cada um fala de um livro de fantasia que acha extremamente importante, que todo mundo deveria ler. Veja, isso é não ficção, tá certo? Olha só, peraí, Soraya que está assistindo a live, olha a dica que a Laura deu, hein? Desculpa, tive que fazer esse intervalo, vai. Mas, e você acha que isso não atrai? Claro que atrai. Quem lê fantasia vai se interessar por um livro de resenhas detalhadas, inteligentes, sobre obras de fantasia, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então, é claro que aí, no caso, é interessante fazer uma coletânea, ou seja, juntar um bando de gente. Mas veja, isso é um jeito relativamente fácil de esses autores divulgarem seus nomes. Com certeza. Quem é fulano de tal que está aqui falando do Senhor dos Anéis, do Tolkien? Ah, fulano de tal escreveu esse livro. Ah, tá. Se eu leio a resenha e acho ele inteligente, eu falo, quer saber? Vou ler fulano de tal para ver como é que é a história dele. Entendeu? Com certeza. Não, ô, Laura, sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou pegar essas suas ideias aqui, vou planilhar e eu vou começar a contratar as pessoas para escreverem, só que eu vou colocar o meu nome, entendeu? E vou... O que eu vou sugerir a você, num outro momento, não agora, que eu estou desesperada de ocupada, é fazer um curso de não ficção aí para as pessoas escreverem e usarem a sua plataforma, porque eu acho que a sua plataforma ela será especialmente útil para a não ficção. Entendeu? Entendi. Viu, uma vez, mas quando nós estávamos presentes conversando, eu gostaria muito que você viesse ajudar a fazer este curso aqui, mas não é a hora da gente conversar. Mas, de repente, a gente pode ver se conversa esse curso que eu estou criando com o Arnaldo, né? Se ele conversa aí com vocês. Mas, assim, né, não gostaria de fechar nada. Os autores vão terminar com o texto e aí eles vão ter escolhas. E a gente vai apresentar opções para eles. Mas, na minha total sinceridade, você sabe que eu sou sincera, né? Eu acho que o seu tipo de negócio funciona melhor para não ficção do que para ficção, entendeu? Entendi. Então, a partir de agora, galera, está declarado que ficção está proibida. Não vai proibir nada, né? Hoje, Laura, você sabe, sempre fala, né, Laura? A casa é sua, então ela está declarando fechado aqui na Eclair os livros de não, os livros de ficção aqui. Não, mas você tem razão. Tá certo. E a gente precisa estreitar mais essas conversas nossas, tomar um cafezinho lá com a caneca da Wiclap. Para a gente achar um caminho, né? Mas veja, eu não sei se tem gente assistindo, se as pessoas querem fazer pergunta, mas se quiserem, à vontade. Tá? Então, na verdade, você não consegue ver, né? Pessoal, se você tem pergunta, podem mandar aqui. Na verdade, o que aconteceu? O pessoal foi mandando aqui durante a conversa, não sei se você chegou a ver algumas perguntas, e tem eu só queria fazer um agradecimento aqui, antes de qualquer coisa,
que o Carlos Henrique está assistindo a live, é uma pessoa super amiga minha, gosto muito dele. Ele, inclusive, foi uma das pessoas que me inspirou a criar o ICLEP. Ele foi dono de uma das maiores editoras jurídicas do país, a Revista dos Tribunais. Nossa. É muito amigo nosso, está assistindo a live. Aí, conversa com ele. Vê se ele não organiza lá os advogados para escreverem os livros para os leigos. Exato, então. Vê se ele não puxa aí, né? Então, É. pessoal, ó, aqui muitas perguntas foram. Não sei se você teve a oportunidade de ler, eu não sei se aparece para você realmente, Para mim, não vi. mas o pessoal foi perguntando e não colocou no quadradinho ali. É. Ó, o Carlinhos aí, ó, mandou aí. Ei, Carlinhos, salve! Mas o fato é que o pessoal. Algumas perguntas que eu fiz para você durante a live foram algumas perguntas que passaram aqui. Tá? Então, Perfeito. se não pergunta mais nada, a gente pode ir batendo um papo. Segue o jogo. Tá Ah, bem. deixa eu só fazer de novo a chamada. Se inscrevam na aula de amanhã da Laurinha. Isso. Aula de grátis. Vai demorar umas 2 horas, das 2 às 4. E acho que vou dar ideias para vocês darem um start num livro de não ficção. Quem quiser Tá. continuar lá com o programa, depois vê se interessa. Mas quem não quiser, pega a ideia e vai escrever em casa. Ó, chegou uma pergunta aqui, ó, da Palavras Underline Cósmicas. Quem escreve romances tem mais chances de ser conhecido do que quem escreve poesias? Acho que o negócio é ficção ou não ficção, não é isso? Poesia e romance são ambos estão na esfera da ficção, né? Então, as duas são bem difíceis de conquistar público. Poesia, porque a boa poesia requer que as pessoas parem para usufruir. É difícil. Eu vejo assim, poetas se dando bem se eles declamam nas mídias sociais, sabe? Se Uhum. eles arrumam jeitos, mas livro de poesia para fazer sucesso é difícil. A poeta tem que ter feito uma carreira já em algum lugar para conseguir decolar. Um romance é mais fácil, um pouco mais fácil, porque a pessoa pode pegar pelo tema, né? Sim. Poesia você pega pelo poeta e o romance você pode pegar pelo tema, pela capa, você ser atraído por outras coisas que não o nome do autor, né? Mas, como eu disse, ficção, poesia incluída, é mais difícil de conquistar público do que não ficção. Sim. É exatamente o meu argumento aqui nessa história. Ó, pessoal, essa dica que ela deu, tá vendo? Isso daí é sensacional. O Carlos Henrique aqui tá agradecendo, te dando parabéns pela live, tá? É uma pessoa incrível no mercado. E vamos lá, que chegou mais uma perguntinha. Qual a maior demanda brasileira, Laura? Qual a maior demanda brasileira, Laura? Ficção ou a não ficção? E aqui o Não. nome, essa autora, ela mora, se eu não me engano, em Wyoming, nos Estados Unidos, e ela publica bastante livro com a gente aqui e tal, uma querida nossa. Não ficção tem mais demanda. Mais demanda. Deixa eu te fazer uma pergunta. A não ficção, ela tem mais demanda. Mas, por exemplo, quando a ficção, quando ela pega na veia, o resultado, é muito Sim, mais. sim. A ficção, ela é mais loteria, mais corrida de cavalo, tá? Aham, Então, se você acerta, você pode se tornar conhecido mundialmente. Isso não acontece com a não ficção, ou é mais difícil, né? entendi. A ficção pode cair no gosto das pessoas de tal forma que você é projetado para o mundo. Uhum, Mas isso é difícil, é 1 em 1 milhão. entendi. Entendeu? A não ficção te projeta de uma forma menos espalhafatosa, mesmo dando certo. É É, difícil você virar. Assim, o Sapiens, que é um best-seller de não você ficção, adora é, ali, é assim, raro. É raro. Uma coisa dessa é muito rara, é difícil de conseguir. Tá? O mais fácil é você escrever um livro que faz sucesso em determinado público, em determinada área. Porém, é mais garantido. Entendeu? A expectativa é mais mensurável. Em especial se você tem um olho estratégico.
né? Aí é o pulo do gato 2, né? Que é olhar para um problema que é realmente doído e para o qual tem pouca solução que funcione. Né? O inventário aqui eu chutei é uma área, mas em qualquer área. Pode aí dizer, qualquer área de conhecimento que você queira, né? Sei lá, agricultura, entendeu? Falta livro de agricultura? Falta. E, e, É, e deixa eu só aproveitar que é o seguinte, olha, é uma pergunta meio afirmação, mas o primeiro passo, de fato, assim, vamos supor, o escritor, você pode escrever não ficção e ficção. Não ficção, ele tem, você pode ajudar uma pessoa e você consegue ter mais chance de ter algum resultado. O, o ficção, você não está ajudando, e é mais difícil de você ter resultado. Mas antes disso, você não acha, pergunta, você não acha que, acho que o primeiro ponto é, porra, você tem que escrever o que você sente no seu coração ou tem que ser claro, não ser, claro, claro. Não estou dizendo para você escrever um negócio, você não está afim só porque. Não, nunca. Né? Ah, você tem paixão por escrever um romance de aventura, escreva um romance de aventura, tá muito bem, certo? A minha toada é assim: se você não pensa em escrever não ficção, então considere. Se você sim. sentir que tem a ver, vá. Se não, não vá. Lógico, lógico. Ah, Né? entendi. Na verdade, eu entendi o que você está. Agora eu saquei o ponto X, de verdade. É uma quebra de paradigma, porque quando a gente pensa em escrever livro, naturalmente a gente pensa numa história, uma fantasia, um romance. Não sei, é natural isso. Isso. Conseguir Ou autobiografia. E autobiografia é tão difícil quanto a ficção para fazer sucesso, tá? Muito difícil. Porque você precisa ser quase não, você precisa ser literário para ser interessante e precisa ter tido uma vida excepcional. sim. Então, é difícil, é difícil. Quem consegue vender biografia? Rita Lee, tá? É. Vida excepcional e ela escreve bem, curiosamente, ela escreve bem. Então, uma pessoa que tenha tido uma vida menos espalhafatosa, menos extravagante, Uma vida mais serena. menos sexo, drogas e rock and roll, talvez tenha mais dificuldade de fazer uma autobiografia andar. Então, tem muita gente que diz, minha vida daria um livro. Aí eu recomendo, não escreva esse livro, escreva outro. Escreva o livro para ajudar a pessoa a resolver um problema. Não, Entendeu? olha, você sabe que você me lembrou, assim, com a Rita Lee, me lembrou do livro lá da Bruna Surfistinha, porque vendeu horrores porque a vida dela era sexo, droga e rock and roll. Sim, sim. Não, se você tem uma vida assim, tudo bem, vai lá, né? Mas, em geral, as pessoas não fazem tudo isso, né? Ô, galera, acho que a principal dica que ela tá dando é bebam bastante. Aí, Mas presta atenção, vai na festa e presta atenção para poder contar depois. pra caramba para depois eles poderem escrever o livro. Se vocês não fizeram É, besteira, não, não não vai. pode apagar, tem que ficar ligado para conseguir escrever os personagens. Ó, chegou uma outra pergunta aqui, ó. Qual dica? Aqui é do Osmar Mota. Qual dica vocês dariam aos poetas de primeira viagem que querem fazer um livro? Estou digitando o meu. E a Laura vai falar para você, ó. Vai. Instagram. Exatamente. O Instagram é automático. Ou você faz sucesso lá, ou nem faça seu livro. Olha a dica, hein? De poesia. Ou você tem uma rede social no Instagram bem trabalhada para daí, senão ó, o livro não vai ter muito apelo. Não vai ter apelo aí para essa. Pense também em fazer audiolivro. Se você Hum, for bom na leitura, na declamação, cria um canal de declamação. Leia não só as suas poesias, né? Mas aí faça as suas poesias com outros. Faça um canal em que a pessoa entra lá e é a poesia do dia. Está lá declamada, linda, maravilhosa. Se você conseguir fazer isso e tiver público, aí vai em frente. é, Publicar só, sem cultivar um público previamente, poesia, não anda, tá? Lamento. vocês veem que interessante, né? Que para cada.
não exatamente para cada categoria, mas você precisa ter uma estratégia para cada, Sim. É engraçado, né, isso daí. Então, assim, você quer ter uma biografia, pense nas festas, por exemplo. Você, Eu não falei isso, foi você, hein? ó, Eu não falei isso. poesia, pô, começa trabalhando nas suas redes sociais, principalmente Instagram. Era interessante, legal, legal. Chegou, deixa eu ver aqui, ó, a Marcela. Acabei de publicar um livro pela ajuda da Eclep, ó, que bom. E com a ajuda da Eclep sobre a pandemia. Vocês acreditam que esse tema agrada? Eu acho que tudo que, ó, deixa eu responder, eu acho que tudo que tá, tudo que é o assunto do momento tem um certo um certo apelo, digamos assim, né? Mas depende, né? Sim, sim. Mas assim, o assunto pelo assunto, esse que é o ponto, eu acho. Mas assim, sobre a pandemia, ponto, eu diria que não. Tá. Né? Depende do que você faz com isso. Sim. Né? E sempre pensando, sempre, tá? Eu sou editora, então eu penso assim. Você, como autora, não deve pensar assim, mas sugiro que comece. Ou seja, a pandemia para quem? Então, obras seja ficção ou não ficção, é mesmo música, poesia, elas funcionam quando elas falam muito no coração, impactam um determinado tipo de pessoa. Então, por exemplo, se você vai escrever uma obra sobre a pandemia e as mães presas em casa com seus filhos pequenos, muito interessante. Por Ah, quê? Porque as mães quase ficaram loucas. Todas as mães que eu conheço estão com muito mais cabelo branco, muito mais ruga do que elas tinham há um ano, certo? Então, esse é um grupo que foi impactado de uma certa forma pela pandemia. Então, se você fala com essas pessoas, seja através de ficção, criando uma história de uma mãe desesperada, trancada em casa, tendo que cuidar do filho e trabalhar à distância e não sei lá o quê. E ou você fala não ficção. Meu Deus, como acalmar uma criança que antes ia no parquinho e ficou tantos meses trancada em casa. Então, seja ficção, seja não ficção, se você tem um público específico, você nichar. entende essas pessoas, o que elas estão passando, o que está dando dor de cabeça, o que está dando prazer para elas, você consegue fazer uma obra do momento que chega lá e que é relevante. Agora, você vai falar em geral, né? A pandemia, uns assim, outros assado, uns vão para o templo, outros não. Se, assim, se for genérico, não falar com ninguém, quer dizer, tentar falar com todo mundo, ou falar sobre vários aspectos, você fica sem apelo, entendeu? Entendi. Não, eu acho que volta naquela questão. Eu acho que, na verdade, eu acho que a palavra aí é empatia. Se você não consegue atacar. É assim, ó. Se o nicho. Se esse nicho que você está conversando, que você escreveu o livro, se ele não se identificar, né? É o que você. De novo, a gente volta para aquele negócio. Tem que ser específico, uma dor, um problema, não é isso? Mesmo sendo ficção, você entende? Porque a pessoa precisa ver, essa história tem a ver comigo. Sim. Essa história não tem a ver com o pai que tem empregado e os filhos já são grandes. Não, essa história tem a ver comigo, que sou mãe e tenho filho pequeno em casa. Você vê, são pessoas diferentes. Então, você focar em um tipo de pessoa e falar coisas relevantes para aquela pessoa, seja através da ficção, seja através da não ficção, aumenta a chance de interessar. Agora, se for genérico, genérico é algo que só funciona para remédio. Não funciona em livro. De jeito nenhum. Genérico, não. Então, pandemia, não. Pandemia para mães presas em casa com os filhos pequenos, sim. Entendeu? Entendi. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta que acho que você deve estar cansada de responder, mas com todas essas dicas que você falou, fiquei. Ó, não sei nem se você gosta, tá? Mas, por exemplo, a saga Harry Potter é uma ficção, só que Sim. realmente acho que ela fez muito sucesso, os livros, porque acho que todo mundo passou por aquelas fases
de bullying quando era mais novo, não sei o que o Harry, que o próprio protagonista passa. Você acha que isso que pode ter ajudado muito também na... Não, Não? não, não. Quer dizer, sei lá, tem muita gente que acha um monte de coisa de Harry Potter. E eu tenho aquilo que eu acho, eu, Laura, editora, tá? Tá. Então, o Harry Potter, ele começou a ser publicado em 97, primeiro volume. É. E 97, final dos anos 90, foi o primeiro momento em que havia mais seres humanos em cidades do que no campo. E havia mais crianças alfabetizadas do que nunca. Isso quer dizer que a gente tinha uma enorme parcela da humanidade capaz de ler, né, alfabetizada, porém presa em casa, numa cidade. Tá? Então, em vez de sair correndo, empinar pipa, não sei o quê, não, pessoas em lugares urbanos, não necessariamente essas crianças podendo ir fazer coisas na rua. Essas crianças, muitas, assim, é estatístico, tá? Então, uma grande massa delas tem um conhecimento teórico alto e conhecimento prático da vida baixo, que é uma tendência que só aumentou desde então. Então a gente tem os nerdinhos, que antes não existiam tantos. Os nerds eram uma exceção. E os nerds começaram a existir em muito maior número. E o Harry Potter é o primeiro livro infantil escrito para nerds. Por quê? Porque os detalhes são explicados, fazem sentido, tem lógica interna. Entendeu? A saga do Harry Potter, ela não tem uma magia que é jogada lá de qualquer jeito. Não. Ela tem uma magia que o sujeito precisa aprender, precisa treinar, ele não pode esquecer. Entendi, é tipo um RPG. Ela é intrincada, entendeu? Então, ela é um dos primeiros livros que foi escrito para nerds. Entendi. Assim, por intuição, eu acho. A J.K. Rowling fez isso por intuição. Mas é nerdinhos crianças, entendeu? Entendi. E num momento em que o número de nerds aumentou muito. Porque a literatura infantil até então, pode pegar as coisas mais velhas. Elas, as que têm muita fantasia, a fantasia é muitas vezes ilógica. Tá? Exatamente. Poxa, aquele exemplo. Por que ele está preso se ele pode passar atrás na vida grade? Isso, exatamente, entendeu? De onde saiu isso? Onde é que a pessoa compra a varinha mágica? Entendeu? E a roupa aí do mago? O Harry Potter tem essas coisas. O fulano leva ele para comprar as coisas. Então, a varinha é material escolar. Ele precisa ir numa loja e comprar com dinheiro. Entendeu? Então, é para nerds. E a segunda coisa, ele não é condescendente. Então, a autora não tenta dar a lição de moral. Ela joga a aventura, claro, ela tem as crenças dela, mas a pessoa chega à conclusão de quem é o bom, quem é o ruim, quem é o malvado, por conta própria. Isso não é calcado e não tem lição de moral, que era o que existia até então na maioria das obras infantis. Tanto que tem muita gente que até hoje tenta escrever história infantil com lição de moral e vaga, com os detalhes vagos. E eu vivo dizendo, olha, Harry Potter você não pode. É verdade. Então, assim, você acha que o timing, de fato... Por exemplo, se o Harry Potter fosse escrito hoje, talvez não tivesse esse sucesso que teve. Porque não. Porque foi a primeira obra a pensar nos nerds. Se não fosse o Harry Potter, viria um outro. Que se incomodaria com os detalhes, se incomodaria com a lógica interna, se incomodaria em respeitar a inteligência do leitor e mais, em respeitar a capacidade do leitor de raciocinar dentro do cenário proposto, entendeu? Então, se fosse outra obra que viesse com isso, sim, provavelmente o sucesso seria outra obra. Entendi. Que interessante, pô. Eu não tinha parado para pensar. Eu sinceramente, porque assim, eu gosto muito do Harry Potter, tá? Eu sou nerd. Sou com orgulho. Mas... Mas não é verdade que antes isso era uma minoria e agora existem cada vez mais? Não, é verdade. É assim, tudo que você falou fez sentido,
por exemplo, os nerds, realmente, os nerds eles gostam de coisas que tenham lógica e que tenham que o universo, pode ser um universo paralelo, mas que tem que ter algumas regras que se conectem, né? Para não ficar uma coisa infantil demais, por exemplo. Isso, exatamente. Como assim? Isso saiu da onde? É. Então, tem razão. E o segundo ponto, que assim, isso é uma opinião particular, eu não sou, né? Mas assim, o que acontece? Quando o Harry Potter usa. Quando eles vão de gravata, terno e gravata aprender, sentam naqueles castelos e tudo mais, isso é o dia a dia dos europeus. Então, assim, isso Sim. também não pode ter trazido. Assim como a gente olha aqueles castelos maravilhosos, aquela fala, nossa, como eu gostaria de ter tido aula aí. Eu acho que os nerds Não, europeus. assim, aí tem uma série de coisas extras, mas essas coisas extras, o charme da ambientação e tal, você encontra em outras histórias, Ah, tá. entendeu? Você está me perguntando por que, que o Harry Potter fez sucesso. Tá Tô falando, certo. não é pelo charme da ambientação. Eu acho que ele fez sucesso por ser uma obra para nerds. Entendi. Claro, ele tem também uma série de outras coisas. Ele tem aventura, ele tem o heróizinho lá passa por mil e umas e sai cada vez mais sábio, lá lá lá. Mas isso tem em outras histórias, entendeu? Então a diferença é essa nerdice, na minha leitura, né? Não, mas faz sim. E o timing, né? Sim, sim. Entendi. Entendi. Pessoal, Laura, não sei. Temos mais perguntas? Querem continuar o papo? Querem jantar? Querem deixar a Laura descansar? Laura, quer aproveitar e passar um recado? Não, tá dado. Quem se interessar pelo curso, se inscreva lá e pense em escrever livros de não ficção crianças. Tá dado. Você me inspirou nesse negócio de não ficção e até já vou. O Thiago está assistindo aí a live. Eu até vou ter. Aliás, ô Laura, você podia. Eu sei que eu estou sendo chato com você, mas você podia depois fazer uma palhinha sobre ficção e não ficção para colocar no blog da Wiclap, né? Não, Tá, depois eu vejo. a Soraya escreveu que a conversa tá gostosa. Realmente, a outra live que a gente fez com a Laura, eu mandei no particular para ela. Falei, nossa, que live suave, leve, que gostoso de fazer. Mas, turma, tudo que é bom, como nós sabemos, não dura o quanto nós gostaríamos. E afinal é sexta-feira e vocês têm que ir lá fazer todas as bagunças para poderem escrever o livro. Quer ter chance com a autobiografia pra você enfiar o pé na jaca hoje? Tá vendo? A dica da Laura. Não, não, não. Dica do Beto. Laura, eu, assim, pô, agradeço demais a oportunidade de mais uma vez bater um papo com você e tenho certeza E que o eu pessoal. agradeço você por abrir a possibilidade de falar desse curso. E Imagina, vamos que vamos, né? vamos, ó, pessoal, curso dela, o link está no Instagram nosso, lá no Story. Aproveitem e vamos aprender, né? Com quem mais entende, né? Você vê como eu aprendi com ela aqui. Não tem como, né? Não tem como não aprender em uma hora de live. É isso aí. Pessoal, agradeço a gentileza aí de todo mundo, o tempo de vocês. Laura, acho que não preciso nem falar, né? O quanto eu te agradeço, o quanto a gente. As portas estão mais do que abertas aqui. Acho que é isso. E boa sorte na aula amanhã que você vai dar para a turma. Obrigada, obrigada, querido. E boa sorte para todos os autores. Vão lá enfiar o pé na jaca ou não. E boa semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.